Oi, oi, meus amores! Chegamos para mais um encontro e hoje a nossa aula será de história. Mas antes, vamos louvar o nosso Deus e vamos fazer o nosso culto? Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu. Ter a mente limpa e puro coração, como uma criança quero sempre ser. Como uma criança, Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu. Ter a mente limpa e puro coração, como uma criança eu quero ser. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Sempre que na Bíblia esse verso eu lia, não podia ainda tudo entender. Mas quando uma criança Cristo em mim fez nascer, pude compreender o que Deus quer de mim. Sinceridade, amor, perdão e paz, só uma criança pode ter. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Uma criança, sim, eu quero ser. Lindo nesse louvor, ele fala justamente sobre crianças. Será que as crianças realmente são tão especiais para Deus? Sim, são sim. Ó, só para você ter noção, houve um momento em que Jesus estava ali com os seus discípulos. E vocês sabiam que muitas crianças também iam lá para aprender sobre os seus ensinamentos. E eles ali, ó, não queriam deixar as crianças se aproximar de Jesus. E sabe o que Jesus disse? Jesus, não impeça as crianças de virem a mim, pois dos reinos dos céus, o reino é para elas também. E ali as crianças se aproximaram de Jesus, Jesus pegou no colo e abraçou cada uma, abençoou e despediu elas. Quantas crianças também desejam ter um encontro especial com Cristo. E essa história, você quer saber onde está? Está na Bíblia, ó.
pega a sua Bíblia, está em Mateus 19 e o verso vai ser o 14. A gente só vai ler o 14, mas se você quiser mais, isso aí você lê o anterior a este. E diz assim, ó: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis e vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Que privilégio, né? O próprio Jesus disse que o reino é das crianças, o reino é seu, meu amor. Então, ó, vamos hoje falar justamente sobre isso. A criança, no seu contexto e tudo mais. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa abençoar todas as crianças, inclusive a você? Oremos. Querido Deus, querido Pai, é um privilégio, Senhor, estar na Tua presença. E ainda mais, Senhor, com todas essas crianças que estão me assistindo nesse exato momento. Te pedimos que o Senhor as proteja e as guie, hoje e sempre, por Jesus. Amém. Meus amores, no livro passado, nós estávamos trabalhando sobre o tema cooperação na família. Vocês lembram? A importância da criança colaborar em casa nos afazeres. E na atividade da página 77, tinha aqui algumas imagens, vai ser essa que a gente vai fazer a correção. Tem algumas imagens que diziam assim, ó: em todas as famílias há muitas tarefas que precisam ser realizadas. Identifique o que cada pessoa está fazendo nas imagens a seguir. Depois encontre-as no caça-palavra. Então aqui eu vou falar para você de cada imagem e vou colocar aqui na tela também. Então na imagem número 1 tem aí o que? Passar roupa. Imagem número 1. Imagem número 2 vai ser lavar a louça. Imagem número 3, arrumar a cama. Você criança pode arrumar sua caminha. Imagem número 4, cozinhar. Com a ajuda de um adulto, você também pode estar aí, principalmente nesse período da quarentena, aprendendo a fazer deliciosas receitas. Aqui na imagem número 5, regar as plantas. Eu mesmo tenho aprendido muito com as plantas nesse período, ó. Não é que eu estou gostando de plantar? Tenho junto com minha família fazendo uma horta lá, orgânica lá no sítio, na casa dos meus pais. E tem sido muito gostoso. Aqui também na figura de número 6, a varrer. A criança pode varrer a casa, o seu quarto. E também a lavar a roupa, principalmente hoje com essa modernidade que tem as máquinas, né? Agora, claro, crianças, tudo isso com a supervisão de quê? De um adulto. Então, essas aqui você vai encontrar todas essas palavras que estão aqui no caça-palavra. E as demais atividades desse livro aqui são basicamente pessoal. Então, eu só vou fazer essa correção. E agora, eu convido você a pegar o seu livro novo, o livro de número 2. Vamos lá? Olha, eu já peguei o meu aqui. E você vai abri-lo na página 50. O livro de volume 2, na página 50. Que é onde tem aí a parte de história. E o título é Criança Não Trabalha. Durante essa unidade, nós iremos estar abordando principalmente o trabalho infantil. Você sabe o que é trabalho infantil? Sabe não? Então preste atenção nesse vídeo que eu vou passar agora e daqui a pouco a gente retorna para a gente conversar. Combinado? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente.
faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Triste, né, da nossa história, principalmente no Brasil, ainda há o trabalho infantil. E principalmente nas zonas rurais, onde as crianças, na maioria de suas vezes, são o quê? Crianças que têm de abandonar a escola para poder colaborar com suas famílias nas lavouras e tudo mais.
E ainda também tem as crianças na cidade. Você já parou, você já viu aí na cidade, quando você vai com seu pai, com alguém, crianças nos semáforos, crianças vendendo doces ou alguma fruta. Mas você deve perguntar, por que essas crianças vendem? Na maioria das vezes, as crianças vendem não é porque querem, é porque precisam, e muitas delas também são obrigadas a trabalharem para ajudarem ali com as obrigações da sua família, que na maioria das vezes são famílias muito grandes e que não têm recursos financeiros. Então, ó, as crianças das zonas rurais, elas trabalham na lavoura, trabalham nas pedreiras, nas carvorarias e assim sucessivamente. E as crianças, na maioria das suas vezes, nem sequer frequentam as escolas. Então, um dos projetos da Unesco, que é o que defende, não é, o direito da criança, é acabar com o trabalho infantil. Só que isso não é tão fácil. Isso exige, sabe o que? Políticas públicas, que os governantes deem realmente assistência, que as famílias se conscientizem e, acima de tudo, que todos tenham direitos por iguais. Sabemos que não é tão fácil, mas não é impossível. E aqui no nosso livro diz assim, ó, crianças trabalhadoras. E diz assim: em muitos lugares do Brasil, principalmente na região rural, há meninos e meninas que trabalham como gente grande. O serviço é pesado, colhem frutas, cortam cana-de-açúcar, produzem carvão nas carvoarias, usam a enxada para o plantio e etc. Nas cidades também há crianças que trabalham vendendo doces e frutas nos semáforos, engraxando sapatos ou recolhendo material reciclável. Muitas delas ficam o dia inteiro nesse trabalho, por isso não conseguem frequentar a escola e muito menos brincar. Então aqui nós vemos alguns direitos que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente sendo o quê? Negados. E quando, aqui mesmo a gente nem citou, mas muitas crianças se envolvem, sabe o quê? No mundo das drogas, no mundo da violência, ali aprendem a roubar nas ruas e assim sucessivamente. E sem falar também, sabe o quê? Na exploração sexual de crianças. É triste, né? É uma página triste no nosso cenário, mas infelizmente temos tudo isso. E aqui, no nosso livro, ele diz assim, ó: o texto apresenta situações de trabalho realizado por algumas crianças nas regiões rurais e urbanas. Atualmente consideramos que não é adequado as crianças trabalhar da mesma forma que os adultos. Você concorda? Por quê? Então, com base nesse texto que eu li para vocês, e com base no que a gente já conversou, e com base nessa música que você vai assistir agora, é que você vai responder essa atividade. Então assiste essa música aí e veja o quanto que ela toca aos nossos corações. É seu direito, é meu direito, é direito de todos preservar a integridade de todas as crianças. Todas as crianças merecem ter os direitos assegurados. Vamos lá? Assiste o vídeo. Tem o direito de bem viver, sem preconceito de raça, de crença ou de cor. Direito de ser livre, ter um nome, uma nação, de ser protegida, pra crescer, ser um bom cidadão. Direito de ter uma família, ter moradia, amor, respeito e educação.
direito à saúde, ao lazer e alimentação. E se for especial, mais cuidado e compreensão. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Toda criança tem o direito de não trabalhar. Não pode ser explorada, oprimida ou usada, mas pode aprender a viver a solidariedade, semear a paz pra colher a fraternidade. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Todas as pessoas são amadas por Deus e todos têm o direito de viver e ser feliz. Mas as crianças precisam de mais cuidado e atenção. Salvem as crianças do nosso país. Salvem as crianças do mundo inteiro. Esse louvor, ele toca profundamente a nossa alma e ele fala justamente sobre isso. Você sabe, a infância é a fase mais gostosa. É nessa fase em que a criança tem direito a crescer, a brincar, se exercitar e, acima de tudo, evoluir, tanto mental, quanto físico, quanto espiritual. E muitos desses direitos não são assegurados. Mas o que foi que foi pensado para resolver esse problema? Eu não sei se você sabe. Se você já ouviu falar sobre os seus direitos de criança, já ouviu falar? Ele é constitucional, ou seja, ele faz parte da lei brasileira. Bem sabemos que nem todos são cumpridos e muitos deles às vezes chegam até a ser negados. Mas você tem direito a muita coisa. Você já ouviu falar sobre o ECA? Você sabe o que é o ECA? O ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas você já sabe até qual a idade, até que idade a criança é considerada como criança? Até nesse documento também está regido sobre isso. Então, criança é de 0 até 12 anos. Então, de 0 até 12 anos é criança. E de 12 a 18 é adolescente. Criança trabalha a partir de qual idade? E qual o trabalho que a criança pode fazer? É sobre esse Estatuto da Criança e do Adolescente que você vai assistir agora também esse vídeo explicando sobre ele. Vamos lá? Segundo a lei, criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos de idade, e o adolescente tem entre 12 e 18 anos. Vamos conhecer agora um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo de cara, o Estatuto nos fala sobre o direito à vida. Ele assegura às crianças todas as condições para que elas tenham nascimento e desenvolvimento sadio, dando à futura mamãe um atendimento médico necessário, apoio alimentar, condições para alimentar o bebê, além de ter o direito de ser orientada por um médico pediatra. Falando em médico, vamos falar em saúde. O Estatuto diz que toda criança ou adolescente deve ser atendido primeiro em caso de alguma emergência. Deve receber atenção especial odontológica para prevenir as cáries e ser vacinada de graça contra paralisia infantil, tétano e outras doenças. Vamos falar agora sobre o direito à liberdade. Toda criança
têm direito de ir e vir, e isso deve ser respeitado. Porém, elas não podem viajar sozinhas. Para isso, precisa da autorização de um juiz. Mas o melhor mesmo é estar acompanhado de um responsável. O Estatuto também diz que a criança tem o direito de escolher a sua própria religião. O melhor de tudo é que a criança tem o direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Ela também tem direito à educação e à escola pública perto de sua casa. Outra coisa muito importante que devemos atentar é quanto à exploração sexual. Cuidado com a internet. Ela deve ser usada com supervisão dos pais ou responsáveis. Segundo o Estatuto, é dever de todos proteger a criança e o adolescente de qualquer tipo de tratamento desumano ou violento. Segundo o Estatuto, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendizes, e isso não pode atrapalhar nos estudos. Além dos direitos, a criança também tem deveres a cumprir. Dever de obedecer aos seus pais e aos mais velhos. A criança tem o dever de conservar o meio ambiente e estudar para construir um mundo melhor. Aí, gostou do vídeo falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? O nosso livro também trouxe alguns desses direitos assegurados. Vamos ver eles? Na página 51, temos aqui esse tópico. E ele fala de alguns direitos à criança. Vamos ver alguns? Diz assim, toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, sexo, religião ou nacionalidade. Então, independente se é uma criança brasileira, se é uma criança que mora no Japão, o direito é o mesmo. Toda criança tem direito à proteção especial para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, toda criança deve ser protegida e deve ser alimentada fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, no momento que você já nasce lá, hoje mesmo, por exemplo, na maternidade, já é possível até fazer o seu registro, o seu nome. E ali você já sai de lá com uma identidade e uma nacionalidade. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada, inclusive para a mamãe. Então, no momento que a mulher descobre que está grávida, ela já tem direito a ser assistida através do pré-natal, para tomar as vacinas, fazer o controle, saber se está bem o bebê e tudo mais. Toda criança física, mentalmente ou socialmente incapacitada tem direito à educação e aos cuidados especiais. Essa foi uma conquista após muitos anos, que a criança especial que tem, na verdade, necessidades educacionais especiais, necessita de um acompanhamento diferenciado. Então, antigamente, as crianças que tinham alguma deficiência, algum transtorno, elas não tinham direito à educação. E hoje, de acordo com a necessidade, a criança tem direito até, inclusive, além do professor, um cuidador exclusivamente para ela. Você sabia? É um direito constitucional garantido hoje a toda criança que são as crianças que necessitam de atendimento especializado. Aqui nós também temos: toda criança tem direito ao amor, à compreensão por parte dos pais e da sociedade. É no lar que a criança precisa ser amada, para ela, assim, quando estiver diante da sociedade, conseguir impor seus direitos e também os seus deveres. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. A nossa Constituição dá direito à educação. Então, toda criança ela tem direito de ser matriculada na escola mais próxima da sua casa. Toda criança tem o direito a ser socorrida em primeiro lugar, em qualquer circunstância. Então, digamos que em um acidente ali envolvendo várias pessoas, o atendimento prioritário, ou seja, o primeiro atendimento a ser feito vai ser com as crianças, pois eles têm preferência. Toda criança tem direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Então, se você conhece alguma criança que tem
de certa forma, recebido maus tratos, abandono, ou está sendo explorada por qualquer pessoa, seja um membro da família ou qualquer integrante da sociedade, deve ser denunciado. Devemos ligar para 100, o número 100, que é onde se faz a denúncia sobre essas situações. E ali as autoridades irão tomar as devidas providências. Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. É lindo, né? Eu sei que para vocês, muitos aí estão dizendo assim, como é tão bonito só ouvir isso. Mas na verdade, só faz de fato ser realizado isso quando eu faço a minha parte, quando você faz a sua parte. E juntos podemos mudar o mundo. Então agora, vocês irão, no caderno de história, a atividade de casa vai ser da seguinte forma. A tia já citou aqui um monte de direitos da criança. Então, com base nesse, eu quero que você escolha 5 direitos da criança e você pode pesquisar imagens ou você pode desenhar e representar. Então, aqui digamos que você descobriu aqui que a criança tem direito à educação. Então, você vai lá e escreve direito à educação e você pode desenhar a criança estudando ou você pode recortar a criança na escola. Então é simples, básico, então são 5 direitos que eu quero que você pesquise. Então, hoje a gente falou sobre os direitos, os deveres. Na próxima aula a gente aborda um pouco mais. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E por hoje, nossa aula aqui de história está se encerrando. Então, beijinho, tchau, tchau!